que para pessoas que talvez vão assistir que não sabem o que é o ministério profético? Então, nossa, só de falar aí já me dá eu fico impactado. Eu sinto a presença de Deus na questão desse assunto ser abordado. Por quê? O ministério profético ele é pouco entendido ainda. A gente ouve-se muito falar do profético, a gente sabe que o Senhor é um desses que insiste em trazer esse entendimento do ministério profético. Há muito tempo a igreja entendeu que o profeta é o irmão que tem dom de revelação e ele está no meio do culto, ele vem e fala: Ariston, Deus está me falando, eu estou vendo isso e tal. Isso é uma dispensação do mover ali, o dom se manifestando, que a Bíblia fala disso, que Deus derramaria, né? Ali o mover. Agora, o ministério profético de ofício, ele é muito, ele é bem distinto, ele é diferenciado, e até mesmo a postura do profeta, ele tem uma característica diferenciada. E eu me preparei, eu fui orar e eu fiz algumas anotações até para a gente ter mais, não só espiritual, mas técnico também, vamos dizer assim. Porque a definição do profético, né? Da prática profética. O profético ele se refere à capacidade de ouvir e se comunicar com Deus. E ele tem, como fala lá, como Paulo fala, ele tem o mover dele, é exortar a igreja, todo mundo já sabe disso, trazer um consolo para o povo e ele ouve uma direção clara e específica de Deus. Um exemplo, eu sou profeta. Eu sou profeta de ofício. Tem coisas que eu sinto que quando vai acontecer alguma coisa em alguns lugares, não na igreja local, estou dizendo no reino de Deus, no mundo, na terra, vou dar um exemplo aqui prático. Antes de explodir a guerra em Israel, essa guerra que está acontecendo lá em Gaza, né? Gaza. Eu tava uma semana antes perturbado, assim, angustiado, uma dor e um choro, e eu pedindo a Deus o que tá acontecendo. E aí eu entro em intercessão profética. Pai, guarda teus filhos na terra, guarda o mundo. Mas você sabia o que era? Ainda não tinha tido essa clareza. Mas aí eu comecei a ouvir gritos e choro. Eu ouvia muito choro, muito grito e barulho de disparos, né? Eu falei, pai, eu não tinha discernido ainda a questão se era uma guerra ou se era um ataque terrorista ou um ataque... Porque de um tempo para cá tem acontecido isso muito em escolas, né? E aí eu entrei em intercessão. E quando eu estava intercedendo, uma das primeiras nações que eu começo a interceder é por Israel. Que a Bíblia fala que é pra gente orar por Israel. E Deus me tomou em choro, eu comecei a chorar muito. Aí eu fui entendendo que alguma coisa poderia estar acontecendo ali. Que é um dos papéis proféticos. Ele tem visões, sonhos e tudo isso é inspirado por Deus para a gente entrar em intercessão. E quando a gente entrou em intercessão, veio a notícia que Israel estava sendo atacada. Então, o ministério profético, ele está a serviço de Deus, Deus o Pai. Deus ele vai enviar um sentimento, uma visão, um sonho, que para o momento, nem Israel estava bem. Não tinha nada planejado. Como que Deus me levanta para chorar por Israel, para entrar intercessório, para Deus livrar o povo ali e de repente vem uma guerra? Situações quando foi acontecer a questão da Covid, quando foi a questão do governo, né? Principalmente do governo. Então, o profético ele tá ligado na questão da direção de Deus o Pai para trazer direção para a igreja na terra, não é igreja local, de novo repetindo, mas é uma direção de Deus para o que Deus quer qual é o mover de Deus.
Eu estava esse final de semana reunido com sacerdotes e profetas. E a gente falava disso, sobre um grande levante espiritual de portais abertos, de como fechar portais, de como você entrar em intercessório, atos proféticos com eficácia. Não é falar, Deus mandou fazer um ato profético em tal lugar. E de repente você não tem uma direção daquilo, você vai entrar num peso espiritual violento, de repente, até em risco da própria vida. Isso a gente tem relatos disso, de pessoas que se aventuraram. Então, o papel do profeta hoje não é só o irmão que entrega pecado, embora ele vai trazer o juízo também na questão de confrontar a igreja a se arrepender. A gente vê isso no ministério de João, né? João dizia muito isso. João falava, eu batizo vocês para o arrependimento. Vocês precisam se arrepender. Evitaram a entrada dele no templo porque ele só declarava a questão do pecado em si, do peso do pecado. Mas outro papel específico do profeta nesses dias de hoje é direcionar a igreja ou a terra ou o mundo, vamos usar melhor, o mundo, na direção de arrependimento para Yeshua. É mostrar caminho para Jesus. Qual que é o caminho? Que é o ministério lá de João. Eu estou preparando o caminho. E aí essa segunda volta de Cristo, tem muita gente distraída, tem muita gente perdida, há muito mover e pouco arrependimento, há muito, vamos dizer, muita festividade e pouco choro, né? Pouco arrependimento para esse tempo. Então o profeta hoje, ele está mostrando o caminho para Jesus, o confronto e o que Deus quer de palavra, o que Deus está trazendo de palavra para a terra.